Meu cordial boa tarde a todos. Mais uma vez com vocês aqui, professor Marco Antônio, dando sequência às nossas aulas de geometria analítica. E hoje vamos falar de um assunto muito importante chamado distância entre dois pontos no plano R2 ou no plano cartesiano, como você queira. Eu separei em três casos, três situações do posicionamento dos pontos. O primeiro caso, formando um segmento AB, conforme você pode ver aqui na figura, paralelo ao eixo X. Segundo caso, formando um segmento AB paralelo ao eixo de Y. E o terceiro caso, qualquer segmento, sem nenhum comprometimento com a posição. Como é que vem a ser, então, o comportamento? Na verdade, nós vamos deduzir fórmulas que vai nos dar a distância entre dois pontos. Observe nesse primeiro aqui. Você tem um ponto A e um ponto B, que ao unir o segmento, a gente tem uma reta paralela ao eixo X. Ora, isso indica que as ordenadas dos dois pontos são exatamente a mesma. Não é difícil compreender que, para se obter essa distância, basta subtrair um ponto do outro. E aqui eu já coloquei em módulo, porque tanto faz pegar x de A menos x de B, como x de B menos x de A. O módulo está protegendo. Então, você obtém o mesmo resultado. Então, está aí, é muito simples. Quando você tem essa situação, você já sabe, formou um segmento paralelo ao eixo de X, é só subtrair as abscissas em módulo. De forma análoga, nós temos o segmento paralelo ao eixo de Y. Repare, aqui no segundo caso, esse segmento aqui vai formar uma reta paralela ao eixo de Y. Isso porque as abscissas é que são iguais agora. E aí, para se obter essa distância, basta subtrair as ordenadas. Mais uma vez, protegida por módulo, tanto faz a ordem. Y de B menos Y de A, ou Y de A menos Y de B. Bom, o terceiro caso, ele apresenta o segmento em qualquer posição, inclusive nessas. Então é um caso mais geral, digamos assim. Vamos aí. Então, como eu coloquei aqui, quaisquer que sejam A e B, ou seja, qualquer posicionamento. E aí eu chamo a sua atenção para isso aqui. O que eu quero? Eu quero essa distância aqui, né? Distância do ponto A até o ponto B. Repare que aqui nós vamos ter um triângulo retângulo, onde esse cateto aqui é a diferença das abscissas e esse outro cateto aqui é a diferença das ordenadas. Então eu escrevi aqui, note que no triângulo retângulo de hipotenusa B, um dos catetos é módulo de x de B menos x de A, e o outro é módulo de y de B menos y de A. E eu convido você a aplicar Pitágoras aqui nesse triângulo. Ora, se eu aplico Pitágoras nesse triângulo, eu vou ter hipotenusa, que é a distância de AB ao quadrado, é igual ao cateto, esse cateto inferior aqui, que é módulo de x de B menos x de A, elevando também ao quadrado, e o outro cateto, y de B menos y de A, elevando também ao quadrado. Bom, então a distância de AB ao quadrado é essa expressão aqui. Mas não é a distância de AB ao quadrado que eu quero a distância de AB sem quadrado. Aí o que eu faço? Extrai a raiz, né? Extrai a raiz. E aí, ao extrair raiz, o certo seria mais ou menos, mas como eu estou falando de distância, o menos é desprezível. Não temos distância negativa. Então está aqui, ó, vai dar isso aqui, ó, x de B menos x de A ao quadrado, mais y de B menos y de A ao quadrado. Então, generalizando para os senhores, a distância entre dois pontos no plano cartesiano é dada pela raiz quadrada da diferença das ordenadas, da diferença das abscissas ao quadrado, somada à diferença das ordenadas ao quadrado. Tá certo? É uma fórmula meio feiosa assim, mas você já vai ver que de tanto usar, você automaticamente já vai ter ela gravada. Olha os exemplos.
Primeiro exemplo, calcule a distância entre PQ, onde P é o ponto 32 e Q é o ponto menos 2,1. O que eu fiz aqui? Ó? X de Q, que é menos 2, menos X de P ao quadrado. Y de Q, que é menos 1, menos Y de P ao quadrado. Pronto. Isso aqui vai dar menos 5 ao quadrado, aqui vai dar menos 3 ao quadrado, 25 mais 9. Resposta, raiz de 34. Olha outro exemplo, exemplo 2. Agora eu tenho o ponto A menos 2, 1 e o ponto B 3, 1. Repare que a ordenada é igual. Isso já indica que eu posso usar a fórmula simplificada. Ah, professor, mas se eu usasse a fórmula completa aí, chegar ao mesmo resultado? Claro que ia. Claro que ia. Porque ia ficar 1 menos 1, 0, 3 menos 2 ao quadrado. Daria 25, raiz de 25 é 5. Mas, tá aí, ó, já a resposta de uma maneira mais simples. Então é só fazer a diferença das abscissas em módulo. E o outro exemplo, ó, repare que eu tenho o ponto A 2, 6 e o ponto B 2 e menos 2. Mesma abscissa, aí tu já sabe também que basta fazer a diferença das ordenadas. E aí, no caso, vai dar módulo de menos 8. Isso vai dar 8. Bom, um exemplo um pouquinho mais interessante. Exemplo 4. Verifique se existe o triângulo ABC, cujos vértices são A, 2, 2, B, menos 4 e menos 6 e C, 4 e menos 2. Em caso afirmativo, ou seja, se existir, classifique-o quanto a lados e ângulos, calcule seu perímetro e sua área. Bom, vamos lá. Primeira coisa que eu devo fazer é achar a distância AB, BC e AC para apurar os lados do triângulo e depois analisar a desigualdade triangular. Tá certo? Então, ó, distância de AB, menos 6 menos 2 ao quadrado. Então, diferença das ordenadas. Vou ter o y aqui primeiro, tanto faz. Só não pode traçar, óbvio, né? Menos 4 menos 2 ao quadrado. Isso vai dar menos 8 ao quadrado, 64. Menos 6 ao quadrado, 36. E aí eu chego à conclusão que o lado AB mede 10. O lado AC, fazendo agora 4 menos 2 ao quadrado, mais menos 12 menos 2 ao quadrado, isso dá 4 e 196 a raiz de 200, que é 10 raiz de 2. O lado AC, 10 raiz de 2. E o lado BC, fazendo 4 menos 4 ao quadrado, vai dar 64. Menos 12 menos 6 vai dar menos 6 ao quadrado, 36, dá 10 também. Opa, então eu já sei os lados do meu triângulo. Eu tenho dois lados medindo 10 e um lado medindo 10 raiz de 2. Quer dizer, eu estou falando do meu triângulo, mas eu preciso verificar. A pergunta é se existe esse triângulo. Como é que eu verifico? Cada lado do triângulo tem que ser menor do que a soma dos outros dois e tem que ser maior do que a diferença dos outros dois. Então está aqui, senhores. Ó. Peguei o 10 raiz de 2 e percebi que ele, ó, 10 raiz de 2 é 1,4. Vezes 10 dá 14 isso aqui. 14 é menor do que 10 mais 10. E 14 é maior do que 10 menos 10. Óbvio que 10 menos 10 é 0. Então, pelo 10 raiz de 2 está bacana. Agora, pelo 10. 10 é menor do que 10 mais 10 raiz de 2, claro. Como já falei, 10 raiz de 2 é aproximadamente 14. E se eu vou somar 10 aqui, é óbvio que 10 é menor. E 10 raiz de 2 é maior do que... e 10 é maior do que a diferença entre 10 raiz de 2 e 10. 10 raiz de 2, insisto, é 14. 14 menos 10 dá 4. Então 10 é maior que 4. Portanto, pela desigualdade triangular, eu já concluí que esse triângulo existe. Existe o triângulo ABC. Então agora vamos continuar fazendo o que ele me pede em seguida. Classificar quanto aos lados e ângulos, calcular a sua área e o seu perímetro. Então vamos lá. Classificação quanto aos ângulos.
ângulos. Como é que eu classifico contra os ângulos? Eu pego o maior lado e elevo ao quadrado e verifico a relação dele com a soma dos outros dois ao quadrado. No caso aqui, vai dar um triângulo retângulo, né? Raiz de 200 ao quadrado é 200, 10 ao quadrado mais 10 ao quadrado. Isso vai dar triângulo retângulo, né? 200 é igual a 100 mais 100. E é um triângulo isósceles, porque tem dois lados iguais e o outro desigual. Perímetro. 10 mais 10 mais 10 na raiz de 2, isso vai dar 20 mais 10 raiz de 2, aproximadamente 34,1. Área. Como é um triângulo retângulo, basta fazer o produto dos catetos sobre 2. Então a área é igual a 50 unidades de área. O A significa unidade de área, o C significa unidade de comprimento. Vão se habituando que eu uso muito essas duas abreviaturas. Tá? Quinto e último exemplo. Determine o ponto P do eixo de x, que dista raiz de 13, raiz quadrada de 13 unidades de comprimento do ponto K, 1, 2. Então agora houve uma inversão. Ele informou a distância. Ele informou um dos pontos, está dizendo que esse ponto é o ponto K, 1, 2. Avisa que o ponto P está no eixo de x, e aí eu chamo a sua atenção no último slide da aula passada, onde eu falei em representação de pontos. Isso vai aparecer por demais nos exercícios. No caso aqui, ele fala que o ponto P é do eixo de x. Eu lembro aos senhores que um ponto do eixo de x ele tem ordenada nula. Portanto, a sua representação acontece dessa forma aqui, ó, px0. Se eu não souber isso, eu não me mexo no problema. Eu vou ficar com duas incógnitas. Eu preciso saber como representar corretamente esses pontos nos problemas. Entendido isso, representando P por x0 e sabendo que a distância de Kp é igual a raiz de 13, é só agora aplicar a fórmula. X menos 1 ao quadrado mais 0 menos 2 ao quadrado é igual a raiz de 13. Fiz aqui o produto notável, deu x2 menos 2x mais 1, 2 ao quadrado, 4. Elevei tudo ao quadrado, ficou assim, né? x2 menos 2x mais 5 igual a 13. Passo o 13 para o lado de cá, vai ficar essa equação de segundo grau, x2 menos 2x menos 8, cujas raízes são 4 e menos 2. E aí, com isso, eu concluo que os pontos que atendem a essa condição de distar a raiz de 13 do ponto K1, 2, são dois, na verdade. A álgebra aqui me mostra que existem dois pontos que obedecem a essa condição. Um é o ponto P, 4, 0, e eu vou logo avisando. Quando se perguntar ponto, a resposta é sempre um par ordenado. Tem muito aluno que deixa a resposta assim, x' igual a 4, x2' igual a... Isso não é ponto. A pergunta é ponto. Se a pergunta é ponto, responda ponto. Então, o ponto é P, 4, 0, e o outro ponto é P, menos 2, 0. Tanto um ponto 4, 0 quanto o ponto menos 2, 0, eles distam raiz de 13 unidades de comprimento do ponto K, 1, 2. Então, tá aí os exemplos. Eu vou já deixar o exercício do livro para você treinar essa parte inicial. E na próxima aula eu vou trazer uns exercícios um tanto quanto mais elaborados, exercícios mais interessantes. A nossa próxima aula é só de exercícios sobre distância. Tá ok, meus amigos? Fiquem com Deus. Um forte abraço a todos.